Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos de novo aqui, celebrando a palavra de Deus e mais uma vez com o evangelista Marcelo Firmino e podendo, nesse dia tão especial, trazermos à nossa memória o tema geral do ano, que é celebrando com gratidão ao Senhor. E nós, nesse ano de 2025, estamos celebrando a cada mês um assunto. Nós estamos nesse mês de julho falando sobre vencendo a instabilidade. E a base é no livro de Juízes, que fala de um povo que buscava ao Senhor quando estava em aperto e quando estava em folga, quando estava vivendo aquilo que queriam viver, esqueciam-se de Deus. Então, a instabilidade não era exatamente a consequência do pecado. Na verdade, a instabilidade era não saber adorar a Deus, não era saber andar em santidade diante de Deus, e o pecado então se tornou uma consequência, e a consequência do pecado, a ruína, né? E hoje eu estou até com a camisa aqui do Ministério Casados para Sempre, celebrando esse assunto, e eu quero hoje, a gente não combinou, como sempre a gente não combina, falar sobre instabilidade de uma forma geral, mas quem sabe abordando relacionamento, casamento. Então, eu tenho um texto aqui de Gênesis capítulo 2, que fala que no versículo 15 ao 17, diz que Deus tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso é uma palavra divina, era uma ordem, uma ordenança sobre o homem e sobre a mulher. E a Bíblia diz, então, que no capítulo 3 de Gênesis, que a Eva foi tentada pela serpente, e a Bíblia diz que a Eva comeu do fruto que Deus havia dito que não deveria comer. E no versículo 12, quando Adão é interpelado por Deus, a razão dele ter desobedecido, ele disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, a gente pode compreender e entender que aquele relacionamento perfeito que havia entre o casal e Deus e o casal, começou a ter uma instabilidade, um desequilíbrio. Sim. E não só isso, mas o relacionamento entre o casal, que era até então perfeito, a partir do momento que eles desobedeceram ao Senhor e que o pecado entrou no mundo por eles, houve agora uma instabilidade também no relacionamento dos dois. Sim. Por quê? Porque Adão vai responder a Deus o motivo de ter comido do fruto, e ele responsabiliza sua esposa, responsabiliza sua mulher dele ter comido do fruto. Então, quando é que a instabilidade começou no mundo? Ela começou no mundo a partir do momento que o pecado entrou. Sim. A desobediência a Deus. E aí, não foi só um problema de relacionamento com Deus. A partir de então, começou um problema degenerado, sim, uma instabilidade em todas as áreas da vida daquela família, daquele casal, por conta do pecado que entra no mundo. E por consequência, a Bíblia diz que Caim matou Abel, seu irmão, sim, que foi o primeiro assassinato. Exatamente. Então, o relacionamento entre os irmãos que era perfeito a partir da entrada do pecado, da instabilidade de relacionamento do homem para com Deus, todos os outros níveis de relacionamento do homem, do ser humano, se tornaram instáveis, desequilibrados, sem a pureza, sem a bênção de Deus. Tudo isso por conta dos dois estarem juntos, mas não cumprir o propósito. A gente vê que a instabilidade pela infidelidade que entrou, trouxe uma consequência grave, porque Deus disse que a partir dali então haveria
dores no parto. Sim. Ele teria que trabalhar... Aumentaria, né? Na verdade, ela já tinha dores, mas ela diz, ele diz, com dores conceberás. E aí houve um aumento da dificuldade, né? De tudo, e o aumento também na carga trabalhista, que tudo isso foi aumentando. Sim, porque a terra passou a criar cardos e espinhos, exatamente, né? Então, a terra que era totalmente produtiva, totalmente fértil, ela passou a ser infértil. Sim. O pecado atingiu também a terra. Você vê que como que o pecado que foi gerado atingiu no sistema da terra no total. Sim, porque sim. a terra passou a ter que ser tratada, né? O homem, para colher, tinha que lavrar, arrancar os escardos que ali brotaram, e assim, logo vem, através dessa instabilidade, gera a inveja. Sim. Que ali Caim começa a sentir inveja de Abel, ali naquele momento do sacrifício. Olha quanto custa um pecado. A Bíblia chama isso de degeneralização total do ser humano. Até a palavra deu um nó na língua aqui. Enfim, quer dizer, até para falar é difícil. E isso trouxe problemas sérios, problemas severos no relacionamento. Agora veja que quanto mais distante do propósito, quanto mais distante de Deus, mais a instabilidade se acentua. E o problema é quando ela se torna geral, quando ela atinge todo o ser humano, todos os aspectos. É interessante que o trabalho de Deus, a obra de Deus, o propósito do Senhor é voltar ao homem a árvore da vida, é limpá-lo, purificá-lo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. O que a palavra está nos orientando a fazer? Buscar a Deus, buscar o projeto de santidade de Deus, de restauração através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que haja um realinhamento, ou seja, aquela instabilidade que foi criada pelo pecado, a desobediência, primeiro para com Deus e depois com todos os relacionamentos do ser humano. O propósito de Deus é a volta à sua presença para que todos os relacionamentos do homem, da mulher, do ser humano, da família, sejam restaurados através de um projeto original de Deus. Então, nós trabalhamos em todas as áreas, como eu disse, estou com camisa representativa do Ministério de Família, mas não é só isso, é o todo que Deus quer nos restaurar. Você lida com pessoas e você sabe disso muito bem, que na verdade a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Algumas pessoas já devem ter chegado para você e dito assim: eu estou no fundo do poço, mas a gente chega a uma conclusão que quando a pessoa diz que está no fundo do poço, sequer ela sabe o que é o fundo do poço, porque algumas pessoas já disseram: você é bem velho, idoso, você deve saber que existem situações que a pessoa diz: está tão ruim que não dá para piorar. E sabe qual a crise? Quando a pessoa descobre que pode piorar e piora. Já lidou muito com esses assuntos? Muito, porque as pessoas elas querem resolver uma situação diante de tudo que foi construído. A gente olha, Deus trouxe o homem e colocou no jardim, deu a ele todo o domínio. Agora o homem peca. Agora, para voltar esse contato, por mais que a pessoa tenha conhecimento da vida, que ela tenha conhecimento até mesmo intelectual, sem Jesus não tem como mais voltar essa conexão. E interessante, sabe o que é? Que as pessoas ficam uma vida inteira longe de Deus. Exatamente. As suas vidas são bagunçadas, como a linguagem sua lá do interior, nossa, fica igual um arranha-gato, um bolo de coisa. E as pessoas vivem esse sofrimento uma vida toda. Descobrem, abrem o coração para Deus, são tocados pelo poder de Deus e às vezes querem que tudo se resolva instantaneamente, mas viver uma vida toda distante do Senhor, cultivando males ao invés de bênçãos. E quando entrega o coração para Deus e ouve a palavra do Evangelho, quer que, como se fosse, não existe, mas como não passe mais da noite para o dia, do dia para a noite, tudo se resolvesse, enquanto que o trabalho de Deus é trazendo consciência de cada etapa da vida da pessoa, trabalhando pelo seu espírito, a sua palavra, a vida da pessoa e trabalhando essa restauração.
essa renovação, tornar novo de novo e restaurar, voltar aos princípios do propósito. Então, até para isso ou nisso, não é que Deus precisa de tempo. Deus não precisa de tempo para trabalhar na vida de ninguém, na minha, nem na sua, na vida de ninguém. Só que nós precisamos, porque nós não conseguimos assimilar tudo de uma vez. Então, esse trabalho de Deus de restaurar a nossa vida é na medida da fé, é na medida da fidelidade, é na medida da entrega, é na medida da santidade. Então, quem sabe isso que nós estamos conversando aqui esteja acontecendo com você, na sua casa, na sua família ou com alguém que você conhece. Tipo assim, da onde veio isso? Por que isso? Porque a gente não consegue arrumar isso, nos harmonizar nisso. Gente que tinha tudo para ser feliz e tudo dá certo na sua vida, mas que por conta de uma ação maligna está a sua vida de ponta cabeça, aprisionada, amarrada, como capotou um carro e fica com as 4 rodas para cima. E preso dentro do carro ainda sem poder sair. E o pior quando o carro cai dentro d'água, né? Aí morre afogado. É isso que talvez muitas pessoas não entendem. E como eu recebo diariamente, pessoas falam assim, olha, eu não sei o que eu fiz, o que eu pequei para mim ter tanto problema assim. E às vezes, é como existe um ditado assim, que a pessoa peca no varejo e quer resolver no atacado. Quer pedir o perdão no atacado. Sim, então existe. Ficou nas minúcias da vida e quer fazer uma oração. Deus perdoa todos os meus pecados. Não quer confessar um a um. Não quer dizer pormenorizado cada momento, cada ato da vida. E o senhor sabe que tem muita gente que fica travado nisso, que acha que o simples fato de, às vezes, estar na igreja e não buscar uma ajuda, não confessar, não ser orientado, ela acha que Jesus já resolveu tudo só por ela ter aceitado Jesus e ela não colocar diante de Deus aquelas coisas que estão ocultas. Tem um versículo na Bíblia que as pessoas usam como argumento para não fazer isso que você acabou de dizer. 2 Coríntios 5,17 diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas quando você olha o contexto, está vendo de uma vida de transgressão. Então a pessoa agora vem para Cristo, ela está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas? O pecado. Ela para de pecar, ou ela diminui o pecado, ou ela vai tendo um nível de santidade que vai diminuindo a distância entre ela e Deus. Só que tem um detalhe, porque nós estamos falando aqui da consequência do pecado. O que a Bíblia diz que tudo se fez novo, ou seja, a pessoa parou de pecar. Só que o resultado do pecado, como diz a Escritura em Tiago capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Para quê? Sareis. E aí depois a palavra diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Aquele que confessou seus pecados, aquele que deixou de pecar e aquele que foi transformado pelo poder de Deus. Só que tem um detalhe. Enquanto isso não for feito, a consequência do pecado está ali. E a raiz do pecado está ali produzindo fruto daquilo. E aí ela vive uma vida fora do propósito de Deus, sem estabilidade. Sim. Aí ela fica, às vezes... Instável. A vida fica uma bagunça. Arruma aqui e aqui está bagunçado. E a vida é uma gangorra. E aí ela não consegue ter o equilíbrio, ela não consegue entrar na plenitude de Deus para desfrutar da palavra. A gente vê aqui que quando o pecado entra no mundo através de Adão e da Eva, tudo ficou desestabilizado. E o interessante é que nenhum deles assume a culpa. Exatamente. Adão não diz, Senhor, eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim. A Eva não diz, Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim. Não, Adão culpa a Eva, Eva culpa a serpente. Um jogando para o outro. E fato é que isso não é diferente de hoje. A gente vê isso entre casais, a gente vê isso em todos os lugares. Sou assim por causa do meu pai, sou assim por causa da minha mãe, sou assim por causa da família que foi criado, sou assim porque me trataram dessa maneira. Exatamente, aí ela não consegue ser ela mesma. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade, ela acaba vivendo uma vida de instabilidade e ela, como diz um ditado popular, ela se torna uma Maria vai com as outras. Ela fica sempre dependendo que alguém aprove aquilo que ela quer fazer, porque ela não tem uma própria identidade, porque a instabilidade dela gera insegurança. Se torna uma Maria vai com as outras e na vida ela é uma Maria mole. Né? A gente está aqui de uma forma descontraída e obviamente que nós não estamos rindo por causa de problemas dos outros,
Porque o assunto é sério. Então você pode se perguntar, vamos lá, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu agora caminho em santidade. Eu estou evitando pecar. Sim. Muito bem, essa é a sua nova vida em Cristo. Mas é aquela vida passada? E aquelas coisas semeadas? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Isso é uma lei espiritual. Sim. Você pode plantar em outro campo outras coisas, mas aquilo que você plantou no campo anterior, você tem que colher. Exatamente. Então, qual é o antídoto? Qual a solução? É confessar. É clamar ao Senhor por misericórdia. É clamar ao Senhor por perdão. Nós estamos vivendo e declarando essa questão da instabilidade, que ela é derivada, ela é consequência de atitudes nossas, mas também de atitudes, antes de nós assumirmos responsabilidades na vida, atitude dos nossos pais. Se desculpe até que nesse momento de gravação aqui, nós estamos falando mais alto e menos alto, e agora eu tive consciência que eu andei falando aqui muito alto, então se o som vibrou aqui é erro nosso, não é do Natan nem da produção, é erro nosso. É porque esse assunto é o cerne da nossa vida. O que nós estamos falando aqui é o cerne da vida de cada pessoa, que precisa de uma solução, não de um arranjo. Exatamente. Que às vezes nós queremos fazer um arranjo, fazer uma coisa bonitinha, dar uma tapeada no feio, mas o que Deus quer fazer é mudar a natureza de cada pessoa, estabelecer o seu reino na vida de cada pessoa. Por isso que Jesus ensinou na oração a orar, venha a nós o teu reino. Quando o reino de Jesus vem, ele mexe com a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida está capotada. Exatamente. Ela está de roda para cima. Então, o Senhor quer colocar na posição certa. E para colocar na posição certa, ele tem que mexer na nossa vida. Exatamente. Ele mexeu na sua? Muita coisa, e tem mexido até hoje. E você tem visto Deus mexer na vida de outras pessoas também? Graças a Deus, muitas pessoas têm sido mexidas e tratadas e sendo restauradas, como eu recebi essa semana uma pessoa falando como que Deus restaurou o relacionamento dela, através de um passo que ela tomou, de confessar aquilo que estava dentro dela, que estava gerando instabilidade no casamento. Enquanto nós estamos falando com você aqui, nesse sábado, é o momento que está indo ao ar essa palavra, nós estamos simultaneamente realizando aqui na igreja, de 7 da manhã às 19 horas, mais uma edição do Bálsamo. Bálsamo é um braço da igreja, é um braço da escola de cura. Na escola de cura, nós lançamos a palavra todo terceiro domingo, um assunto específico, todo terceiro domingo, 9 horas da manhã. Nós lançamos a palavra e de 40 em 40 dias, 60 em 60 dias, nós realizamos a edição do Bálsamo na igreja, que nós vamos tratar ou começar a tratar assuntos específicos de cada pessoa. Nesse dia, como hoje, nós temos uma série de palestras, 8, 9, uma após a outra, uma sucessiva a outra, com intervalo só para um horário curto para almoço, é só para, como se dizia na roça, só para engolir a comida. E um momento de café de manhã na chegada e um momento de café à tarde. E o resto é palavra, oração, ministração. Então, nós estamos fazendo esse projeto, esse propósito em toda a igreja, envolvendo todos os obreiros da igreja. Não porque, querem ser melhor, não. Nós queremos saúde espiritual. Sim. E para isso nós estamos trabalhando isso já há algum tempo, nos templos, na vida dos obreiros. Esse trabalho já começou há quase 2 anos, na verdade, de entrevista, de cuidado pessoal. Nós estamos fazendo isso em nome de Jesus e nós queremos dizer para você que as portas da igreja estão abertas. Sim. Os nossos cultos são domingo de manhã, escola bíblica, domingo às 18h30, nosso culto de celebração ao Senhor. Toda segunda-feira nós temos curso teológico, nós temos de 15 em 15 dias culto às 17h30 com o pessoal, os Calebs, que são pessoas com idade a partir de 60. Nós estamos nesse ano trabalhando 61, porque eu ainda não fiz, então depois 62, eu nunca vou chegar lá. Toda terça-feira nós temos culto ou encontro
de homens e mulheres em locais diferentes. Nós temos toda quarta-feira o nosso culto do propósito com Deus. Nós temos quinta uma série como células para jovens, adolescentes, enfim. Nós temos toda sexta-feira o culto de libertação, que também é um braço de ajuda para tratar de assuntos específicos. Esse culto acontece de 19h30 às 21 horas. Todo sábado nós temos às 7h30 da manhã o ciclo de oração e temos às 19 horas, das 19 às 21, o culto jovem. Todo sábado tem. E entre esses dias nós temos tantos outros cursos e assuntos que tratamos aqui na igreja. Qual é o propósito? O propósito é ouvirmos Deus, é pedir ao Senhor que trabalhe a nossa vida. Eu sei que, de novo, o vídeo está ficando longo, mas é porque é muita coisa mesmo. E sabe o que nós queremos dizer agora para concluir? Que todos nós ainda estamos vivendo instabilidades em algum setor da nossa vida. Coisas que nós precisamos resolver. Aí você poderia dizer, então o que adianta ter Deus na vida? Adianta ter Deus na vida e aceitar o sacrifício de Cristo para a salvação. Sim. É o primeiro ponto. Segunda coisa, Ele nos ajuda, a Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, o Espírito do Senhor, que nós não sabemos o que pedir como convém, mas o Espírito do Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, levando essa nossa necessidade até diante do trono de Deus. Para isso, então, as atividades da igreja. Agora, vamos ser sinceros, eu vou até me virar aqui, como pode ainda uma pessoa dizer que não precisa estar na igreja? Que não precisa de cultuar na igreja? Que loucura é essa? De que não precisa, se a palavra de Deus, o Novo Testamento, as palavras de Cristo são todas canalizadas para uma ação conjunta no corpo. E corpo a gente sabe que é a igreja. Que ninguém é corpo isolado. Não tem dedo rolando por aí. Não tem amputação por aí. O corpo de Cristo é inteiro e perfeito. Exatamente. Ele é a cabeça, o governante, ele é a autoridade que conduz tudo isso. Como que pode? Não seria, então, um pensamento de instabilidade? Exatamente. E isso, me permita, eu vou dizer com todas as letras, isso não vem de Deus, não vem do Senhor Jesus, não vem do Espírito Santo. Essa ideia vem do diabo, que quer desagregar pessoas, afastar uma da outra, como Adão foi afastado de Eva no momento da tentação e ela pecou, transgrediu, ele também, consequentemente, pecou, transgrediu e a instabilidade atingiu a família, atingiu os filhos, atingiu a própria natureza onde eles viviam, a degradação e, por fim, eles não tinham condições de ficar no lugar que Deus plantou para eles. A Bíblia diz que Deus plantou no Éden um jardim e os colocou ali abençoados e para cultivar aquele lugar. Talvez seja isso, e não talvez, é exatamente isso, que uma pessoa não consegue viver plenamente em paz sem o Senhor. A pessoa pode dizer, a minha vida está organizada, a minha família, meus negócios, estou ganhando muito dinheiro, mas essa pessoa não consegue viver plenamente em paz. Por quê? Porque falta o agente da paz. E quem é o agente da paz? Isaías responde no capítulo 9. Príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Antes das declarações aqui conclusivas do evangelista, para a gente orar, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus tem para todos nós o remédio, a solução, o antídoto para não nos de novo enveredarmos no caminho da transgressão. Exatamente. Esse remédio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós, eu quero convidar a você que talvez está nessa vida de instabilidade e talvez está até parado na fé, na caminhada de vir para a casa de Deus, que talvez você se aborreceu, houve alguma coisa, mas lembre de uma palavra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Para trazer uma tragédia, você viu que eu interrompi ele, para trazer uma tragédia, o que o inimigo vai fazer? O diabo vai fazer? Tentar minar o relacionamento de alguém com Deus. Por quê? Porque em Cristo todas as coisas são possíveis. Exatamente. Sem Cristo, como você disse agora há pouco, o próprio Senhor Jesus disse, está em João 15,6 ou 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então venha neste domingo, às 18 horas,
e 30 minutos, participar do culto de louvor e adoração ao Senhor. Já nesse próximo domingo, amanhã? É agora, porque não tem Epa. mais tempo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E como você vai estar? Esteja você em uma igreja, ou esteja você sem igreja, ou esteja você parado, venha, se inscreva, faça o bálsamo. Sim. Isso vai ser uma força de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. E é por isso que nós deixamos essa palavra de fé, de coragem, todos os dias. O Senhor tem algo novo para você. Basta você abrir o seu coração e entender e dizer, eu sou dependente de Cristo e sem Ele nada posso fazer. Então esse é o nosso propósito, a nossa mensagem. Então, bem que o título dessa mensagem, assim como eu não disse para ele o assunto que a gente ia falar quando começamos a gravação. Mas também não demos o título, e como a gente tem sugerido aqui, que tal o título dessa mensagem ser Maria vai com as outras? Maria vai com as outras. Não. Então vamos mudar. Maria, vírgula, não vá com as outras. Não vá com as outras. Tá bom assim o título? Ótimo. Beleza, porque então. Vem com Jesus, então. Vamos orar. Amém. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos. Glória porque a Deus. Sentimos o teu amor no nosso coração e a tua glória que tem se manifestado no nosso meio. E esta mesma alegria, esta mesma paz que nós sentimos, Senhor, nós oramos que essas pessoas que nos assistem possam também vir buscar no Senhor, Pai, estar na tua casa, se unindo aos irmãos, recebendo do Senhor a tua presença e que elas possam se levantar, Senhor, que esse espírito que causou nela uma instabilidade, que foi gerado talvez por uma consequência, por algo que ela não esperava, mas o Senhor é a esperança, Pai. Então que ela põe toda a esperança e confiança no Senhor e na tua palavra, Pai. Nós oramos, ministramos sobre a vida de cada família, de cada pessoa que nos assiste neste dia de hoje. Para a tua glória, nós assim te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito do Senhor ministre a sua vida, mas que você abra o seu coração. Apocalipse 3:20, só para encerrar. Jesus diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, mesa, com ele cearei. Aleluia. E ele comigo. Amém? Amém. Essa é a proposta. Amém. Deus te abençoe. Amém.